Alleluia, 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 alleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: quando o Filho do Homem vier na sua glória com todos os seus anjos, sentar-se-á no seu trono glorioso. Todas as nações se reunirão na sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem na sua direita: vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que vos está preparado desde a criação do mundo, porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era peregrino e me acolheste, estive doente, vieste visitar-me, estava na prisão, fostes ver-me. Então os justos lhe dirão: Senhor, quando é que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando é que te vimos estrangeiro, peregrino e te recolhemos, ou sem roupa e te vestimos? E quando é que te vimos doente ou na prisão e te fomos ver? O rei lhes responderá: em verdade vos digo, quantas vezes o fizestes a um dos meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. Dirá então aos que estiverem na sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o demónio e os seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, era peregrino e não me recolhestes, estava sem roupa e não me vestistes, estive doente e na prisão e não me fostes visitar. Então eles também lhe hão de perguntar: Senhor, quando é que te vimos com fome ou com sede, peregrino ou sem roupa, doente ou na prisão, e não te prestamos assistência? E ele lhes responderá: em verdade vos digo, quantas vezes o deixastes de fazer a um dos meus irmãos mais pequeninos, também a mim o deixastes de fazer. Estes irão para o suplício eterno e os justos para a vida eterna. Palavra da salvação. Sentados. É uma cena mesmo daquelas extraordinárias, esta que nos é apresentada hoje no Evangelho. Aquele que nós, de uma maneira assim, simples, chamamos de o juízo universal, que até o Miguel Ângelo pintou na Capela Sistina, não é? De um lado os danados, por outro os gloriosos. Eu penso que mais do que chamar-lhe o juízo universal, é a página que diz a verdade sobre quem somos e sobre a nossa vida. No fim da vida, Manel, no fim da vida, quando morrermos, o que é que fica? Quem é que quer responder ou ajudar o Manel? O que é que ficará depois de morrermos? Até o nosso corpo será assim. Hoje dizemos cinzas, porque de uma maneira ou outra, ou na terra, ou no crematório, cinzas. O que é que fica no fim? A fé. Precisaremos de fé depois.
Será que depois precisamos de ter fé? Fé o que é? É acreditar naquilo que não se vê, mas depois conseguiremos ver o Senhor? Acho que sim, senão aqui estamos perdidos. Então, no fim, o que é que fica? Visto que a casa, para nós pelo menos, não fica, o dinheiro não fica, tudo que acumulamos não fica, os afetos também ficarão, sim, mas eles ficam aqui por enquanto, não é? O que é que fica? No fim, ficará somente uma coisa: o amor, dado e recebido. Aquele ficará eternamente. Ninguém pode destruí-lo. Por quê? Porque o amor é o próprio Deus. E quando a gente faz uma coisa bela, um gesto de amor, aquele gesto nunca mais será apagado, nem que seja pequeníssimo. Jesus disse, nem que seja um copo d'água dado com amor, eu vou esquecer. Uma maravilha. No fim, ficará só o amor, dado e recebido. Mas então, olha que estranho nesta página final, parece quase que este Senhor não fala em pecados. Estão a ver? Nunca é nomeado um pecado aqui. Existe somente uma coisa, a identificação deste Senhor, que nós sabemos é Deus, conosco. Deus identifica-se conosco, contigo. Deus diz, tudo o que fizerem a ti, eu vou considerá-lo feito a mim. É uma coisa extraordinária que ninguém poderá dizer, eu não sabia. E sabem porquê? Porque isto está escrito dentro do coração de cada pessoa. Dentro do coração de cada pessoa está escrito que se eu ao David lhe dou uma chapada, é mal, não é? Não porque não mereça, ele até merece. Mas dar uma chapada é mal. Está escrito, uma pessoa sábio, não é necessário que tenha uma religião para saber isto. Se uma pessoa está a morrer de fome, sabe muito bem que se tu estás, é a única pessoa que estás lá, és tu que deves dar-lhe de comer, não é? Está escrito. Ninguém poderá dizer, Senhor, não te conheço. Ele diz, mas não era necessário que tu me conhecesses. Tinha essas pessoas ao teu lado, deixaste cair muitos mortos, sem te preocupar com eles. Achas pouco isto? Praticamente, qual é o pecado que parece quase bradar a Deus? A omissão. Tudo que não fizerdes, foi a mim que não o fizeram. Sabe, porque às vezes como padre, já há alguns anitos de padre, não é? Já comecei a linha a descer, já há alguns anos, não é? E algumas pessoas, às vezes, para desculpar-se, dizem, mas eu, olha, juro-lhe, não mato, não roubo, não trato mal ninguém. Sim, não fazes nada, praticamente. Não mato, não roubo, não faço mal, e o que é que... Não fazes nada. Diz, então devo matar. Não, não é isto. Que se nós apresentamos ao Senhor, diz, Senhor, eu não matei, não roubei, não fiz nada de mal. E o Senhor diz, ok, mas eu dei-te uma vida. O que é que fizeste com a tua vida? Tu és o talento que eu coloquei no mundo. O que é que fizeste? Tu és o talento que eu coloquei no mundo. E a vossa profissão de fé hoje vem dizer isto, que querem comprometer-se a deixar Deus trabalhar em vocês. Se eu acredito que Deus é o Criador, significa, Senhor, aceito que Tu continues a criar-me e a recriar-me para que eu seja uma obra-prima das Tuas mãos. E quero fazer isto com os outros. Se calhar vocês, e também a imprensa nestes dias não deu muita relevância, mas em Assis, pouquíssimas pessoas espalhadas no mundo, cerca de 3.000 jovens, ligados em Zoom com o Papa, fizeram uma semana Nova Economia de Francisco. Nova Economia de Francisco. Pensando em São Francisco e neste Papa. Houve debates, confrontações. E a solução qual era?
Nós pensamos sempre que o zero não conta, não é? Então este jovem pediram 3 zeros. 0 emissões CO2 para o mundo mudar. 0 desempregos, 0 acumulação de riquezas. E no 0 acumulação de riquezas pediram que sejam declarados fora da lei criminosos todos os offshore e os paraísos fiscais. Isto é comprometermos-nos com a vida. Não é? 3 zeros para dar sentido à vida. 0 emissões de CO2, 0 desemprego, 0 acumulação de riquezas. Porque quando um acumula, está a roubar alguém. Não é pensar. Quando eu dou a um pobre, não é que eu esteja a dar, estou a devolver. Porque se ele não tem e eu tenho mais, estou somente a devolver. Não é tão simples, mas não é tão complicado também. Fazer a profissão de fé significa acredito em Jesus Cristo, que significa o quê? Que veio salvar, libertar. Jesus veio libertar-nos. De quê? Da nossa pequenez, do nosso olhar para o nosso umbigo, do nosso sermos egoístas, do nosso não conseguir ir para além do nosso nariz, não ver o mundo. Eu. Sabe que eu somente não funciona. Dizia o Papa ontem, uma belíssima, 2 minutos falou somente 2 minutos, uma coisa inacreditável. E dizia o Papa, meu deve desaparecer. Existe somente o nosso. Pai nosso, pão nosso, dinheiro nosso. Temos que reinventar a economia. Vocês, meninos, serão os homens de amanhã que terão de gerir este mundo que, infelizmente, nós vos deixamos muito desgracado. Vocês terão que fazer um mundo novo. Vocês que hoje professam a fé, são chamados a refazer este mundo com Deus e com amor. Porque assim, como nós o reduzimos, às vezes com boas intenções, reduzimos muito mal. Não é possível que no ano de 2020 haja milhões de pessoas a morrer de fome todos os anos. Não é? Que Cristo Rei é que celebramos nós. Então, eis esta verdade sobre a nossa vida. E a verdade sobre a nossa vida que diz, o que fica é só o amor. É só o amor. Às vezes digo, quando me encontro com alguns rapazes da vossa idade, ou mais crescidos ou mais pequenos, hoje em dia vivemos com muitas situações de familiares em que alguns dos vossos pais se separaram, se divorciaram. Eu costumo sempre dizer, nunca te esqueças que tu és uma coisa maravilhosa que os teus pais, és a coisa maravilhosa que os teus pais fizeram. Se calhar hoje em dia eles estão separados, estão numa outra história, e nós respeitamos, mas tu continuarás a ser sempre sacramento, sinal visível do amor que houve entre eles os dois. Sempre, ninguém pode apagar-te, porque tu és fruto do amor. E se os pais não conseguem reconciliar-se, vocês são visivelmente o ponto de reconciliação. Vocês são um sacramento de amor. Cada um de nós, nascendo dos nossos pais, que estejam não separados agora, somos sinais visíveis do amor de Deus. Então procurem, nesta profissão de fé, tomar consciência do vosso compromisso. Quando vocês irão dizer e responder sim, creio, na vida eterna, na ressurreição, significa acredito que tudo isto passa. Se calhar um dia, não se calhar, com certeza também um dia esta igreja não existirá. O tempo, situações, um terremoto, o quê? Mas o amor das pessoas que passaram por aqui ficará eterno. É mais importante do que este templo. Sim, no fim ficará o amor dado e recebido. No fim, o Senhor dirá a sua palavra. E será uma palavra não de condenação, porque parece duro o final do Evangelho. Afastai-vos de mim, malditos. Mas o Senhor não será que dirá assim? Dirá, ok,
viveram sempre fechados em vocês, não posso fazer nada. Continuem a viver assim. Porque o inferno, viver longe de Deus, significa viver fechados em nós próprios, pensando somente em nós. E vocês pensam em uma vida em que tu pensas somente em ti, em ti, em ti. Ficas doido. Isto é o inferno. É uma chama verdadeiramente que destrói. É a antevida. Santo Agostinho, e acabo com esta frase, que era um santo que passou por muitas tribulações na vida, converteu-se muito tarde, depois foi feito bispo, escreveu uma coisa maravilhosa, que são as confissões, que não tem nada a ver com os pecados, é confessar a profissão de fé, Santo Agostinho, as confissões. E dizia uma coisa para sintetizar. Não sei se vocês todos fizeram mais ou menos, acho que quase todos fizeram a comunhão no Mosteiro da Sela, sim? Quase todos, sim? Levantem as mãos. Quem é que fez a primeira comunhão no Mosteiro das Celas? Quem é que fez conosco aqui? Ok, quase todos. Bom, há uma pergunta que eu faço sempre, não é? Pergunta de costume, quando é que pediste aos teus pais para nascer? Tu, quando é que pediste aos teus pais para nascer? Lembras-te? Não te lembras. Quem é que são os teus pais? Levanta-te. Levanta-te. Levanta-se também os pais dele. Onde estão? Levanta-se, aproximem-se, aberem-se aqui. Aberem-se aqui da balaustra. Onde estão? Não consigo vê-los. Venham cá para a frente. Olá. Muito bem. Então, tu te lembras quando é que decidiste fazê-lo? Não. É uma família de esquecidos, estou a ver. Obrigado, podem sentar-se. Ninguém se lembra quando pediu, porque não pediu. Ninguém se lembra quando pensou de fazer este filho. Se calhar um dia decidiram, vamos fazer um filho, mas não pensaram neste, porque vocês não tinham na cabeça este filho. Não existia. Pronto, ninguém o escolheu, ninguém decidiu, ninguém pediu e vocês estamos aqui. Então somos frutos de quem? Somos frutos de um pensamento eterno, maravilhoso, que nós chamamos Deus e que Jesus nos ensinou a chamar de Papá. Aquele Deus, aquele Papá que te fez com a colaboração dos teus pais, sem pedir-te nada, não pode salvar-te, não pode dar-te todo o seu amor se tu não o aceitares. Aquele Deus que faz nascer o sol todas as manhãs sobre os justos e os injustos, sobre os bons e os maus, não pode fazer nada para que nós sejamos plenamente felizes se nós não o quisermos. E aquele Deus que nos pensou para uma glória eterna a cada um de nós, não pode fazer nada porque respeita a nossa liberdade se tu não aceitares este abraço quente e amoroso de Deus. Então, meninos, a profissão de fé é isto. É aceitar o abraço. Atrevem mais, já são crescidinhos. É aceitar o beijo na boca de Deus. É aceitar o beijo do amante, da amante. Todos somos esposas de Cristo. Que te beija na boca. E que te diz, recebe o meu espírito. Amo-te, deixa-te transformar. Procura ser uma pessoa maravilhosa, não somente bom, santo, que significa que deixa Deus fazer da sua vida tudo o que Deus quiser. Então vamos à profissão de fé agora. Não fui preparado como fazê-la, mas pensei, enquanto a missa andava, eles precisam de responder muito. Não, é assim. Ok. Então vamos fazê-lo, vocês virados para a Assembleia, portanto, os jovens, os adolescentes deste lado, colocam-se a partir deste banco a subir, vêm até lá, e os outros a subir, começam lá e sobem. Então começamos com os últimos, não, um momentinho, começam os últimos e vêm lá para cima do altar, também daquela fila para cima, ok? Venham cá, do outro lado.
Mantenha o mínimo de distância entre vocês. A parte daqui ou ao meu lado. Aqui. Sim.